Olá, 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 boa tarde para todo mundo. Como diz a eu tô agora, vamos ver se agora vai ficar melhor. Eu tirei do Wi-Fi. Hoje eu vou fazer uma live com mais uma componente do grupo de prevenção ao adoecimento no trabalho, e o nome dela é Ana Tomazelli. Ana Tomazelli, que anotei aqui para não esquecer, a Ana Tomazelli é psicanalista, foi diretora de recursos humanos, mentora de carreiras, executiva em recursos humanos por mais de 20 anos, tá? Liderou reestruturação de RH dentro e fora desse país. A menina é, assim, simplesmente maravilhosa, tá? De verdade, quem tem a oportunidade de conversar com a Ana sabe, e de ouvir a Ana falando sobre o assunto que ela entende, não tem como. Eu acho que é o meu, Tati, tá com problema aqui na... Veja se melhorou, se parou de travar. A Ana também é fundadora do IPFEM, Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino. Também tem Instagram aqui, e das Existências Múltiplas. IPFEM. Aliás, vou até colocar aqui o arroba IPFEM. Quem puder... IPFEM. Isso, então vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir? Como é que tá agora o sinal? Tá difícil? Tá travando? Mas tem mais, tá? Além dela ser a fundadora do IPFEM, ela também é mestranda em ciências. Tá travando ainda ou melhorou? Melhorou, né? Ela é mestranda em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo e uma pesquisadora sobre esse assunto. Ana também é jornalista. Inclusive, gente, agora ela também está com um programa de rádio. Além disso tudo, quero até trazer para vocês, eu tava... cadê meu... Deixei lá na outra sala. Ela escreveu um livro chamado Desista, que eu comecei a ler, ainda não terminei, mas estou adorando. Bora lá, gente, tem que ver cadê a nossa convidada. Deixa eu ver se eu consigo falar com ela aqui, se ela esqueceu de mim. Será que ela esqueceu de mim? Vamos lá. Então, vamos lá. Vou chamar a Ana aqui. Gente, enquanto isso, quero pedir para vocês compartilharem essa live com as pessoas que vocês conhecem. Nós vamos falar mais uma vez sobre assédio moral, só que hoje, como eu vou estar com uma especialista em questões de gênero e uma pessoa com muita experiência como executiva, né? Já esteve em diversas empresas, já participou de diversas aquisições, né? Cuidou das pessoas por muitos anos, é uma estudiosa, é professora, é mestranda. Eu quero aproveitar o conhecimento da Ana Tomazelli para a gente entender as questões de gênero e assimetria dentro dos ambientes de trabalho, para a gente entender se isso gera ou não gera aí um aumento de assédio, né? Como que é o comportamento desses ambientes assimétricos. Olha lá, eu vou pedir para minha equipe aqui do Arraize Centeno cutucar a Ana Tomazelli, que eu acho que ela esqueceu da nossa live, ou teve, na verdade esqueceu não, né? Ela deve ter tido algum contratempo que ela ainda não chegou. De qualquer forma, gente,
Se ela não chegar, a gente marca outro dia para fazer uma live com ela aqui no Instagram, tá? Vocês querem fazer perguntas? Vocês já podem ir deixando perguntas aqui no sinalzinho de interrogação, que a Ana Tomazelli chegando, a gente vai passar as perguntas para ela. Olha lá, isso. Vamos lá. Gente, eu tô com um pouco de instabilidade na minha internet aqui, já vou avisando vocês. Se eu cair, eu volto. Tá travando aí? Vocês estão conseguindo ver normalmente? É isso aí, Andresa. Mais um dia, mais aprendizado, mais uma live com uma convidada maravilhosa que é a Ana Tomazelli. Gente, e vejam, a gente tem conversado aqui, todos esses dias a gente tem conversado e vai trazer outras convidadas. A gente chamou a Luciana Baruch, a gente chamou a Karina Uchoa, a gente hoje vai estar com a Ana Tomazelli, mas também teremos de convidada para fazer live comigo a Isabela Camargo. Convidei a Ana Paula Penha, minha amiga querida, para falar sobre assédio moral e as consequências do assédio moral na saúde das pessoas, né, que sofrem assédio. Convidei também Carol Milters, uma especialista em síndrome de burnout, tá? E eu quero falar com ela sobre assédio, porque a gente sabe, existe uma relação íntima, muito íntima, do assédio moral com a síndrome de burnout. Quem tá aqui comigo e que me acompanha há alguns dias, há algum tempo, sabe que muitas vezes a síndrome de burnout, ela é causada pelo assédio moral. Existem diversas maneiras de assediar um trabalhador e de adoecer um trabalhador em razão de um assédio. O assédio pode ser, por exemplo, por excesso de trabalho, pode ser por isolamento, pode ser por tratar mal mesmo a pessoa, né? Excluir a pessoa do ambiente, desmerecer as suas decisões, ou as suas falas, ou as suas ideias, bagunçar a vida da pessoa, mandando para as pessoas, por exemplo, diversas atividades diferentes, de funções diferentes. Gente, olha, acabei de receber aqui um recado que a Ana teve mesmo um contratempo e a gente vai ter que refazer, vai ter que chamar vocês novamente para uma live no outro dia para Ana participar, porque a Ana teve um problema e não tá entrando, não teve condições de entrar, infelizmente. Então, vamos marcar outra data, eu chamo novamente vocês. A vida, é a tecnologia, né, gente? Isso pode acontecer com qualquer um. Certamente a gente vai chamar a Ana para uma outra oportunidade. Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta para mim, aproveitando que vocês estão aqui comigo, pode fazer, que se eu soubesse e for da minha área, eu respondo para vocês. Caroline, boa tarde. Emerson, boa tarde. Gente, de onde vocês estão assistindo essa live? André, nosso colega advogado, tudo bem? Cris Nunes, tudo bom? Olha lá, Adriana Feitosa, Lise Miranda, Silvinando, Solange dos Santos, como é que vocês estão? Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, dou mais 2 minutinhos para vocês, senão eu vou encerrar essa live e a gente volta outro dia com a nossa convidada que teve um imprevisto, que teve um problema e não conseguiu vir para a live de hoje. Bora, gente!
Olá, Caroline. Vamos lá. Caroline, não veio a pergunta aqui. Não apareceu a pergunta. Tá aqui, não há perguntas. Manda aqui pra mim, Caroline. Pode mandar aqui mesmo. A prefeitura negou a CAT de burnout. Veja, mesmo o serviço público precisa emitir a comunicação de acidente de trabalho quando há uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho, tá? Então, eu recomendo que você busque auxílio de uma advogada ou de um advogado da sua confiança. Por quê? Qual é a importância da comunicação de acidente de trabalho para o trabalhador que tem uma doença ocupacional, mesmo sendo do serviço público? Vamos dizer que você acaba não se recuperando do seu problema de saúde, não conseguiu se recuperar, e aí, não tendo se recuperado, você se aposenta. A sua aposentadoria por invalidez decorrente de uma doença que não é relacionada ao trabalho é um valor menor, tá? Porque ele é proporcional. Já a aposentadoria decorrente de uma doença ocupacional ou de um acidente de trabalho é uma aposentadoria integral pela média, tá? O Emerson tá aqui. Doutora, vocês advogados precisam da senha só do INSS para ter acesso? Olha só, a gente aqui no escritório, a gente solicita a senha do nosso cliente, caso ele queira que a gente pegue as informações no site do INSS. Mas às vezes o cliente sabe mexer lá no sistema e consegue mandar as informações e os documentos que a gente quer, aí não precisa passar senha, não é imprescindível, tá? Ou são os documentos tirados do sistema, do INSS, ou você passa a senha para a gente poder acessar e pegar as informações que a gente precisa para os processos, tá bom? O Rafael tá dizendo aqui, sofri acidente. Olha só, gente, a Ana chegou. Tô aceitando você aqui, Ana. Tá dando erro, né? Ai, ai, caramba. Deixa eu ver se eu consigo agora. Ah, agora eu consegui. Olá, mulher! Boa tarde! Eu já falei. Boa tarde, bom dia, boa noite, porque a Ana é internacional. Porque somos internacionais. Ô, Pri, deixa eu já pedir desculpa para você, para todo mundo. Na minha agenda, a live entrou à 1 da tarde. Eu tava bem linda, me maquiando. E aí, me deu um negócio e eu vim olhar o WhatsApp. Ai, E aí, graças a a Deus. coitada da Denise tava assim, você não vai entrar, linda? Toda fofinha. Eu falei, mas vai entrar onde, gente? A live é 1 hora, eu tô me arrumando. Olha Desculpa, só. então, Pri. Imagina, Ana, eu vou falar pra você que você fica linda mesmo sem maquiagem. Não Eu se só passei preocupe. um batom rápido, assim, meio da cor que a mão pegou. Olha só, eu já inclusive te apresentei aqui. Eu vou dizer pra você, Ana, uma coisa que eu quero falar. Eu gosto de falar em público, sabe? Eu gosto de falar em público. Quando você entrou no grupo, eu não te conhecia. Eu não sabia quem era você. Eu não tinha tido acesso aos seus conteúdos. Eu não conhecia você. Por alguma razão, você não estava no meu, como que se chama? No seu radar. No meu radar. Quando eu vi os conteúdos quando eu conheci você, que eu pude conversar com você aquele dia em São Paulo, e depois eu comecei a acompanhar os conteúdos. Gente, você já sabe disso, eu só estou falando para quem não te conhece. Você é maravilhosa, você é imprescindível, você é fenomenal. E aí eu estou dizendo para vocês, gente, se vocês ainda não seguem a Ana, estou falando verdades, depois vocês vão vir me agradecer. Vão seguir a Ana Tomazelli, vão seguir o Hiperfem, fiquem atrás dela, ela está em todo lugar. Agora que eu comecei a consumir o conteúdo dela, ela aparece para mim em todo lugar. Tá no TikTok, ela tem vídeo, gente, ela tem recorte de podcast que dá mais de 2 milhões de visualizações. Por quê? Porque essa mulher,
não fica no superficial, ela não fica no igual a todo mundo, ela é uma pessoa de fato imprescindível para a gente aqui. Então, muito obrigada por você estar comigo. Não tem problema Imagina. a gente ter tido esse. Eu acho que na hora de agendar a live deve ter tido um problema no agendamento, né? Não, mas eu acho que deu alguma coisa aqui, porque eu também estava com um fuso horário diferente, a agenda do Google vai mudando o fuso, É, e às vezes algumas coisas se perdem mesmo, né? Eu quero fazer minhas as suas palavras sobre você. Digo mesmo, acho que você é bastante densa, bastante profunda e principalmente muito responsável com o que você fala, né? Eu gosto disso, gosto de gente que eu tenho dito uma coisa aqui na internet que é eu não discuto com quem estuda pouco, é, né? eu adoro isso. Então, assim, se você quiser discutir qualquer coisa comigo, eu vou sentar e eu vou discutir qualquer coisa com você, né? Porque você estuda muito sobre aquilo que você se propõe a fazer. A gente não precisa saber sobre tudo, mas sobre aquilo que a gente se propõe a fazer é importante. Ontem eu estava dando aula lá no meu MBA e aí me pediram para falar dessa lei nova das empresas, saúde mental. E daí eu falei, gente, neste momento eu vou fazer a Glória Pires no Oscar. Eu não sou capaz de opinar, porque eu ainda não estudei o suficiente, eu ainda preciso falar com a doutora Priscila e com a doutora Luciana, e com a doutora Ana Paula, que são 3 mulheres que eu respeito muito e que vão entender mais dos aspectos técnicos do que eu, e a partir do que eu aprender com elas, eu trago aqui para vocês também, junto com as nossas reflexões. Então, isso eu aprendo muito na universidade, lá na PUC, onde eu faço mestrado. Você vê, assim, professores que são assim, uma referência dizendo isso eu não sei, isso eu É preciso isso, estudar, é né? isso. Então, acho que a internet, enfim, a internet precisa de um pouco mais de interpretação de texto, que tá faltando. A internet precisa de um pouco mais de humildade também, Humildade. porque as pessoas que mais estudam são as mais humildes e eu gosto muito disso. Então, estou muito feliz de estar aqui. A Cela Se ela Sunset tá te falando aí, sou fã. é... quer fazer o MBA? Manda mensagem para mim. Oi, Yara. Um beijo, gente, para todo mundo que está entrando. Bora lá então falar de Bora ambientes lá, assimétricos? vamos falar. Sou toda Eu quero saber. sua. Eu chamei a Ana aqui, gente, para a gente conversar sobre o assédio moral em ambientes assimétricos. Porque a gente está esse mês, Ana, discutindo o assédio moral. A gente precisa discutir isso sempre, a todo momento. A gente precisa falar sobre esse assunto. Eu gostei muito do que você falou sobre o Dia das Mulheres. Eu estou realmente consumindo o seu conteúdo e aprendendo com você. Não é da boca para fora. Falta muito, falta muito. Imagina. Mas o fato é que a gente escolheu o mês de maio por conta do Dia do Combate ao Assédio Moral. E eu te trouxe aqui para a gente falar sobre esse assunto. E eu quero Bora. saber de você, quero começar com a seguinte pergunta, Ana. Ambientes assimétricos são mais suscetíveis ao assédio moral? Na sua opinião, no seu Pois entendimento? é. Não vai ser só uma opinião, não vai ser só um entendimento. A gente produziu uma pesquisa no IPFEM sobre isso. Deixa eu só dar um passo para trás, Pri, Por e favor. explicar o conceito de ambiente assimétrico e só dizer o que é o IPFEM, que daí fica todo mundo na mesma página. E aí eu gosto de trazer exemplos bons. Eu acabei de ver que a Fabi tá aí. Ela falou: ah, nossa querida mentora, eu sou mentora de executivos na Engemão IT, e a Fabi é uma das diretoras comerciais. Então, eu acho que a gente também precisa começar a falar dos bons exemplos de ambientes que se preocupam e se dedicam e, portanto, colocam dinheiro para que sejam cada vez mais simétricos. Então, eu vou dar só um passinho para trás. O IPFEM é um Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino, uma ONG que eu fundei em 2019, né, ali com um grupo de pessoas que começou como uma ONG de pesquisa. A gente queria pesquisar a nossa relação emocional com assuntos um pouco mais duros. Então, a gente produz pesquisas sobre o trabalho, o dinheiro, né, como é que a gente vai se relacionando com tudo isso. Na pandemia, a gente fez uma pesquisa sobre o impacto da pandemia para as mulheres. E aí, tudo mudou, porque a gente começou a oferecer um apoio de saúde mental. E aí recebemos 6.138 pedidos em 24 horas, em maio de 2020. Meu E Deus do foi a minha céu. primeira viralização, só que não tinha minha cara, né? Porque quando tem a nossa cara é um pouco diferente. Mas eu já vivi o fenômeno da viralização, porque um grande perfil da internet repostou a nossa oferta de apoio terapêutico gratuito para quem preenchesse a pesquisa. Só que quando eu vi essa demanda reprimida, acabei articulando um grupo de amigos e aí
elaboramos um protocolo de criticidade, atendemos as pessoas, e aí acho que inauguramos ali uma abordagem que eu tenho chamado de educação em saúde mental. Então, a gente começou a dar aulas sobre questões de saúde mental. Então, o básico de psicanálise, o básico da psiquiatria, o básico da psicologia, em termos muito didáticos e de uma maneira um pouco mais leve, que foi o que originou o Desista, que é o nosso livro lá do IPFEM. E aí, no Desista, a gente traz essa metodologia que vai falar da gente, do outro e do mundo. Enfim, nesses quase 5 anos, são mais de 9.000 mulheres especificamente atendidas, homens são bem-vindos também. E aí a gente foi entendendo que nós éramos uma organização de articulação em saúde mental, de educação em saúde mental baseada em dados, então a gente continuou produzindo dados e articulando dados secundários também. E, além disso, a gente começou a fazer trabalho em organizações privadas e de terceiro setor, nesse contexto um pouco mais pedagógico, um pouco mais de apoio nesse sentido. E aí os homens realmente entraram na conversa, porque, enfim, eu costumo dizer que delas eu cuido, eles eu educo. E aí a gente vai um pouco nessa lógica, porque eu realmente acredito que tudo que a gente podia fazer sozinhas, como mulheres, a gente já fez. Então, tudo que a gente podia estudar, tudo que a gente podia movimentar, tudo que a gente podia avançar, tudo que a gente podia também facilitar, a gente já fez. E agora, de fato, a gente não consegue mais muita coisa sem os homens. Essa é a minha leitura quando eu olho para os aspectos um pouco mais sociais, cadeiras de poder público, cadeiras de poder privado, os donos do dinheiro e assim por diante. Né? Então, agora a gente precisa de acesso. E aí é muito chato ficar exigindo acesso só na base da carteirada, né? É muito chato ficar dependendo de um movimento público para isso acontecer. Muito bem, isto posto, o que aconteceu é que 2 anos atrás, a Elisa Rosenthal, do Mulheres do Imobiliário, eu tinha uma hipótese na cabeça. Eu tinha a hipótese de que, considerando a metodologia americana do burnout, que vai falar do excesso de trabalho, da ausência de recompensa, da sensação de injustiça, etc., eu tinha essa teoria de que, bom, além de todos os atributos de um ambiente de trabalho que levam a gente para sobrecarga e, portanto, para exaustão, existem atributos outros relacionados principalmente a gênero e raça que poderiam agravar a condição de burnout. Então, eu tinha a hipótese de que a gente, no mercado de trabalho, tem mais chance de sofrer um burnout do que os homens, quanto mais esse ambiente estiver em desequilíbrio, em assimetria, portanto, como eu comecei a chamar. Então, só que fica tudo muito conceitual, né? E para mim esse é um grande problema de todas as discussões. Fica ou muito abraçador de árvore, daí você sabe que eu vou tendo uma coceira grande, assim, né? Com esse pessoal abraçador de árvore demais, que toma suco verde 5 horas da manhã saudando o sol. Nada contra, tá certo? Tudo bem. Eu sou do time que toma banho frio de manhã, então tá tudo bem, Tá tudo assim. bem. Mas quando a gente quer pegar essa visão de mundo e botar a goela abaixo das pessoas e dizer que é isso que serve e que é isso que resolve, eu vou tendo um pouco de Precisa ter problema. estudo, né? Exatamente. E aí o que aconteceu é que, bom, eu tinha essa hipótese, e aí eu conversei com a Elisa, e a Elisa falou, vamos testar então essa hipótese no ambiente imobiliário, né? Nos ambientes de construção civil e mercado imobiliário. E aí nós fizemos a primeira versão em 2022, e aí a segunda 23, agora a gente vai fazer 24, e a gente produz, né, no evento da Elisa, no Soma, a gente fala, leva os dados e contribui para o mercado. E aí o que aconteceu é que na última versão, em 2023, a gente teve 587 respostas espontâneas, e aí a gente identificou que mulheres têm até 67% mais chance de sofrer um burnout em ambientes assimétricos. E por que eu estou falando da concretude? Porque o conceito, ele às vezes fica muito bagunçado na cabeça das pessoas. Então a gente fez uma pesquisa concretizando os momentos em que esse ambiente se apresenta assimétrico. Então, eu não vou falar muito dos termos em inglês, mas basicamente eu vou descrever o gaslighting, o interrupting, o appropriating, etc., né? Mas, resumidamente, de uma forma muito didática, é quando a gente não tem espaço para falar numa reunião, quando a gente não é considerada para uma promoção, quando a gente de fato sofre um assédio moral ou sexual. Então, ou se você conhece alguém que já sofreu, e aí especificamente naquele segmento, é um índice produzido que dá para a gente replicar para vários outros segmentos, é isso que a gente está querendo fazer agora, até para a gente olhar para os segmentos da economia e falar, puxa vida,
qual é aquele que está um pouco mais prejudicial ou um pouco menos, e se articular como segmento, porque o que eu vejo são muitas empresas assim engajadas até no avanço do assunto, né, e na produção de alguma melhoria, mas eu de verdade entendo o corpo social como um organismo, e aí pensando em empresas como indivíduos, elas podem pouco no fim das contas. Então, se a gente consegue articular um corpo um pouco maior como segmento, a gente de fato consegue avançar. Então, a minha resposta direta para a sua pergunta é sim, quando a gente olha para esses atributos um pouco mais concretos de assimetria. Então, eu costumo dizer que a violência não começa com um tapa na cara e não começa com a demissão ou com o burnout. A gente precisa olhar para as piadas da TPM, as piadas de ai, tá muito tempo sem namorar, ou ai, tá apaixonada, então por isso que tá feliz. A gente precisa discutir o tanto que a gente não considera os ciclos hormonais femininos. Não é desculpa para a gente sair mordendo ninguém, mas a gente precisa considerar que tem sim um ciclo de sensibilidade que acontece todo mês e que isso é bom para todo mundo, inclusive para gerar a próxima geração do capitalismo, né? Da mão de obra do capitalismo. Então, que é isso que a gente faz quando a gente tem filho, né, gente? A gente produz a próxima geração de mão de obra do capitalismo. É verdade. Então, é realmente uma maneira interessante de falar aquilo que a gente sabe que é verdade, mas não pensa sobre essa perspectiva. Por isso que a gente precisa de gente estudando o assunto, né? E quando você fala de assimetria, então, você fala... lá atrás você falou assimetria de gênero e raça, né? Quando você fez o seu estudo, quando você fez essa análise, você analisou do ponto de vista do gênero e do ponto de vista da raça? Então, ainda não, porque a gente não teve, olha que interessante, né? A gente não teve a amostra espontânea. Mas por quê? Não porque a gente não chegou nas pessoas negras, porque o mercado, e principalmente quando a gente fala de São Paulo, e aí eu costumo sempre dizer que a não resposta também é uma resposta, né? Então, a gente começou a produzir esse tipo de conversa, de olhar para os corretores de imóveis, para as corretoras principalmente, para as pessoas de administrativo e etc. E isso começou a ser pauta de debate, um debate bem racializado, inclusive, tanto que no evento da Elisa, a Elisa leva muitas palestrantes negras justamente porque a Elisa como uma mulher branca, né? De origem judaica, inclusive, então uma pessoa bem no topo do privilégio, desconsiderando o gênero, mas da cor da pele, do acesso e etc. A gente costuma dizer que a partir do nosso privilégio a gente segura a porta aberta para todo mundo passar. E para mim é isso que a Elisa faz. Então a gente começou também a partir desses dados a provocar uma discussão de racialização. E aí para o próximo ano o que a gente quer de fato, aí sim, com financiamento, né, com patrocínio, etc., com fomento, o que a gente quer, então tá bom. Vamos procurar as pessoas negras dentro do setor para responder essas questões. Então, será que, e aí a minha hipótese é que sim, né? Será que quando a gente pega gênero com raça, isso piora? Esse índice piora, né? Mas aí a gente precisa fazer com uma base um pouco mais controlada e não só deixar a resposta espontânea chegar e, de preferência, fora de São Paulo também, porque também tem isso, né? A gente fica achando que São Paulo é o umbigo do universo, né? Quem mora em São Paulo, eu sou carioca, viu, gente? Então, não fica, mas eu moro em São Paulo há 20 anos. Então, a gente fica achando que São Paulo é o umbigo do universo e a gente precisa sempre garantir essa consciência de furar a bolha, né? Mas não, a gente tem uma pequena amostragem de raça. Existem outros estudos, tá? Não necessariamente relacionados ao burnout, mas existem outros estudos, inclusive de saúde mental, que mostram que raça é o primeiro grande... Eu não gosto muito da palavra gatilho, não, tá? Eu vou dizer assim, o primeiro grande atributo ou vetor de ofensa, né? Um ofensor da saúde mental. Então, a gente precisa olhar com bastante carinho para isso também. Puxa vida, Ana, eu tenho tido um olhar mais cuidadoso para essa questão de gênero e de raça há não muitos anos, né? Eu comecei a olhar para isso de uma outra maneira, mais ou menos há uns 5, 6 anos, quando eu passei a ser mãe. Aí eu comecei a olhar de uma maneira diferente, que naturalmente me tocou de uma outra maneira, né?
Então, hoje, quando eu atendo uma pessoa que chega em mim procurando minha ajuda porque está com uma doença ocupacional, essas coisas todas já estão no meu radar. Então, eu já vejo a questão do gênero, eu já vejo a questão do ambiente, se ele é ou não assimétrico, eu já vejo a questão da raça, e eu já vejo tentando entender se aquilo, com a minha, deduzindo que sim, mas esperando a resposta da pessoa sobre se aquilo foi importante para aquele adoecimento, na opinião dela, que vivenciou um ambiente e tal. E por conta de estar com esse olhar mais cuidadoso para esse assunto, eu passei a enxergar alguns casos que eu não enxergaria há alguns anos. E eu olho para trás e fico, meu Deus, eu deixei tanta coisa passar, né? Tanta coisa que eu deixei lá atrás passar e que hoje eu não deixaria. E espero que amanhã eu esteja ainda mais evoluída e possa ser melhor. Mas eu quero tomar de você o seguinte, quero ter de você a seguinte resposta. Eu anotei aqui algumas coisas para te perguntar. Vamos lá. Olha só, lideranças tradicionais têm muita dificuldade de perceber as competências das novas gerações. Tá bom. Poderia dizer isso? Como lidar com esses vícios e para ter um ambiente de trabalho melhor, mais saudável para todos? Tá bom. Só essa pergunta a gente já podia ficar aqui 1h30 falando dela. Mas eu queria só provocar uma reflexão nisso que você falou antes, porque é o seguinte, trazendo um pouco do que eu vejo e do que eu ouço, tá? Quando você fala desse olhar e tudo mais. Tem um discurso começando a ganhar bastante força, principalmente em algumas camadas da sociedade, em algumas camadas político-partidárias, em algumas camadas um pouco mais geográficas e localizadas do ponto de vista social, que é o seguinte. E aí eu não tem nenhum julgamento de valor no que eu vou dizer aqui. Eu vou descrever o que eu tenho ouvido e vou te contar como é que eu tenho abordado, porque eu percebo que muita gente tem travado diante desse argumento, porque parece um argumento muito bom. Eu tenho escutado muitas pessoas muito bem intencionadas, pessoas de quem eu gosto muito, eu tenho escutado assim, não, mas é que assim, também quando vocês ficam fazendo isso, de mulher, de negro, etc., vocês também estão colocando a pessoa numa posição de vítima. Para mim, pessoa é pessoa. Eu não quero saber se ela é negra, se ela é branca, se ela é mulher, se ela é homem, etc, etc, etc. Bom, a minha alma, ela sai do corpo na hora, o chakra desalinha na hora, daí eu realinho tudo, trago todo mundo de volta muito rápido, porque é isso que a gente vai se treinando para fazer, porque eu realmente percebo que aquela pessoa, ela olha para ela e ela acha que ela tá fazendo uma boa coisa. É real, né? Porque eu consigo sentir também energeticamente, tá certo? Então, tem muita informação boa acontecendo ali. O que eu falo para ela? Eu digo, olha, ótimo, excelente. Você tá com o pensamento correto de 2150. A gente está em 2024. Para a gente chegar em 2150, onde as diferenças não importem, agora eu preciso compensar. Então, é uma lógica compensatória, tá certo? Então, para que a gente chegue ali na frente e esse seu pensamento seja o de todo mundo, para que realmente não faça mais diferença, porque você é uma exceção, você é alguém fora da curva. Então, você já está muito lá na frente. Para a gente chegar todo mundo lá e levar todo mundo até lá, a gente precisa das lógicas compensatórias agora. Então, elas não serão eternas, elas não serão o que a gente chama de bengala, né? Ou de muleta, numa expressão péssima, capacitista, mas nesse momento ela é didática para a gente entender o que as pessoas na rua falam. E aí, a hora que a gente entende tudo isso, a gente fala, bom, então tá bom, vamos produzir lógicas compensatórias que levem a gente para esse lugar onde de fato existe uma palavrinha chamada meritocracia, porque enfim, aluno meu, mentorado meu, sabe que se falar essa palavra perto de mim, eu caço a carteirinha na hora, assim, não dá, não funciona, né? Porque meritocracia só existe se os pontos de partida forem iguais. Então, acho que esse pedaço do discurso eu queria esclarecer, porque ele puxa um outro que é, você
Aí as pessoas entram nesse lugar de vítimas, porque eu sou mulher, eu tenho menos, ou porque eu sou negro, eu tenho menos. Você fala, pera. Primeiro, gente boa, gente ruim, gente aproveitadora, gente disposta, tem de todo jeito, tem em tudo quanto é lugar, tem de todo time de futebol, de toda religião, em qualquer profissão. Então não vem me pegar um exemplo ruim de uma pessoa que se aproveita da condição de grupo subrepresentado para me dizer que o nosso movimento, para me dizer que tudo o que a gente faz é para ser jogado no lixo, tá certo? Então eu não vou discutir coletivo com um evento particular. Do mesmo jeito que eu não vou dizer, olha aí, morava na comunidade, morava na favela, né, como chamava no meu tempo, morava na favela e por esforço conseguiu. Se ele consegue, todo mundo consegue. Eu digo, bom, para começo de conversa, a gente É não uma deveria exceção, romantizar o né? esforço. A gente não deveria romantizar o esforço desse jeito, né? Não é bonito uma criança, não é empreendedor uma criança de 7 anos estar vendendo bala para ajudar a mãe. Gente, pelo amor de Deus, entende? Não é bonito isso, isso não é para ser um exemplo. Ela devia estar segura numa escola ótima, brincando, entende? Então, a gente precisa tomar cuidado com os discursos que parecem bonitos, mas a gente que tem o olhar da lógica compensatória, a gente precisa ter argumento diante do discurso que parece bonito, porque senão a gente corre o risco de ser esvaziada e, eu vou botar entre aspas, perder uma discussão e dar mais força para quem acha que tá certo. Porque a pessoa pode continuar desse jeito. Se ela já consegue fazer desse jeito, ótimo. Mas, em geral, eu pergunto assim, de todas as vagas que você contratou nos últimos 6 meses, quantas pessoas eram negras? Rapidinho, o A pessoa dado se toca. me responde. Sim. Muito rapidamente o dado me responde, né? É. Então, não é... A pessoa aí pode até dizer, porque eu não encontro. Bom, primeira mentira, não procurou direito. Segundo, ainda que não encontre, o que você está fazendo então para formar essas pessoas que você não encontra? Ou você acha mesmo que esse país ele vai melhorar pela força da mãe natureza, como diz o hino, entendeu? Não vai, gente, sabe? Enfim, chegando na sua pergunta, a partir desta lógica, a primeira coisa que eu acho que a liderança, que você chamou de liderança tradicional, né? Foi esse o termo que você usou. Que eu usei. Isso. Liderança tradicional, em geral, é a liderança de gente velha que nem nós, né? Um grupo de jovens senhores e jovens senhoras, que é daí para cima, né? Essas pessoas que, assim como nós, chegaram numa posição de liderança e que estão tendo que lidar com uma massa de mão de obra, com a reposição de mão de obra, que a gente vai morrer. E às vezes eu acho que a nossa geração acha que não vai morrer, entendeu? Que não vai ser, tipo, recomposta. Não vai ser substituída. Gente, a gente morre. Que bom, sabe? Então, o que você chamou de liderança tradicional, eu estou entendendo então que é a liderança da nossa idade, né? E que viveu um mercado de trabalho muito diferente. Muito presencial, muito analógico, muito de comando e controle e etc. E agora vem uma geração que está muito mais sem fronteiras, eu vou chamar dessa forma, tá? Sem fronteira emocional, sem noção do perigo também. Enfim, eu também não fico defendendo o jovem tanto assim, porque o jovem dá muito trabalho hoje em dia, mas sempre deu também. Mas hoje em dia tem mais recursos, então funciona um pouco mais desse jeito. A primeira parte da minha resposta para você é que, então, essa liderança que você está chamando um pouco mais tradicional, ela precisa ter isso aqui que a gente acabou de falar, letramento social. Não tem como uma liderança hoje querer fazer um bom trabalho, querer minimamente ser um líder servidor da arte da guerra, né? Que a gente está aí há 20 anos insistindo nesse negócio. Não adianta querer ser desse jeito se não tiver letramento social. Se não entender como é que as coisas funcionam. Se não entender que, às vezes, 2 horas de trânsito para ir, 2 horas de trânsito para voltar, realmente vai impactar no nível de energia daquela pessoa. Principalmente se aquela pessoa é uma mulher, que vão se esfregando nela dentro do ônibus ou dentro do metrô. Como é que você chega com uma super energia para trabalhar depois de viver isso todo dia? Então, se esse líder não entende que estatística social também é estatística corporativa, ou onde será que ele acha que estão os 24,6 milhões de brasileiros que a OMS estima que estão manifestando transtornos ansiosos? Você fala, estão o quê? Estão no Acre, não estão em São Paulo. Estão, entende? Estão no Mato Grosso, estão na Bahia, não estão em São Paulo? Não estão aqui trabalhando com você? Não é você?
Você não faz parte dessa estatística, entende? Então, se não se entende estatística de insegurança alimentar, estatísticas de segurança pública, de vigilância sanitária, de transporte, não entende o que está atravessando aquele time. Porque a gente não vira uma chave da porta para dentro. Já Aquela foi história essa de. época. Aquela história de falar deixa seus problemas da porta para fora, não existe, né? Não É existe. engraçado, porque querem que deixe os problemas da porta para dentro, mas querem que a gente leve os problemas da porta para fora. Entende? Então você fala assim, então peraí, como é que a gente vai organizar essa festa estranha com gente esquisita? Então, para mim, primeira coisa é letramento social. Para mim, a segunda coisa é essa liderança realmente refletir sobre uma coisa que eu tenho levado muito para as empresas, que é a postura cidadã. Quem é você diante do mundo? Quem é você diante das pessoas que te rodeiam, né? E até aqui no livro, na última parte, que eu faço sempre a brincadeira de eu vou te ensinar a tratar bem a atendente do Itaú, entendeu? Que é difícil também, certo? E aí, claro, tô dando nomes aqui para ficar a coisa também Uhum. mais didática, mais divertida, mas assim, de qualquer banco, Sim. de qualquer coisa que você precise resolver por um call center e agora tem que falar com o robô e depois quando você chega na pessoa, você já tá tão irritada com o robô que você desconta na pessoa, porque você não pode Sim. descontar no robô. Então, a gente pegou os conceitos de perfeição budistas, né, as paramitas budistas, como a gente chama, de discernimento, perseverança, moralidade, paciência, e a gente transformou em comportamentos concretos. E aí você consegue saber, puxa vida, o que que eu posso desenvolver a mais para ter um comportamento mais sereno, um comportamento de maior discernimento, um comportamento de maior moralidade. Então, essa liderança precisa se perguntar qual é a postura cidadã dela diante do mundo e diante das pessoas. Claro, vai ter um dia ou outro que você pode ali dar uma estourada, etc. Mas como padrão, como é que você se comporta? Você está comemorando que bandido bom é bandido morto no grupo do condomínio? Entende? Ou você está oferecendo ajuda para o seu vizinho para receber uma coisa que ele não consegue? Ou você está sendo um pouco mais tolerante com aquele vizinho que, puxa vida, pode ter chegado um dia passando mal e parou o carro com a roda na tua vaga? E aí é muito interessante observar que assim a gente está começando a reproduzir nos meios físicos uma violência que está muito latente na internet. Entende? Então, as pessoas, você falou do vídeo de 2 milhões, né? É. Tem um que está com 11 milhões e 600, assim. Meu Deus. Tá uma louca. E continuam brigando até hoje, faz 2 meses, assim, estão brigando até hoje lá. E aí eu fico pensando assim, será que se eu estivesse andando na rua e eu falasse aquilo, aquele cortezinho do vídeo, será que as pessoas em volta iam dizer, ai, sai daqui, sua recalcada, mal amada, você não entende nada do que você tá falando? Porque começou defesa, começou ofensa à honra, começou ofensa intelectual, começou ofensa à minha vida conjugal e etc. Será que essas pessoas fisicamente elas profeririam essas agressões assim, do nada? Tipo, do Pois nada, é. ouvindo uma mesa no restaurante? Então, essas lógicas de comportamento, essa liderança precisa refletir também. E eu acho que como terceiro, o pacto coletivo, né? Quais são os combinados e os acordos que essa liderança está puxando ou está ajudando a promover nesse grupo pelo qual ela é responsável, mas eu também sou muito crítica à posição da liderança ao que a gente coloca em cima da liderança. Acho que liderança não pode tudo. Líder também é gente, embora não pareça, né? E para mim todo mundo cuida de todo mundo. Para mim todo mundo tem responsabilidade. Todo mundo precisa organizar aqueles combinados e aquele ambiente da melhor forma que funciona para todo mundo. A liderança pode ser um guia ali, mas ontem na aula perguntaram como é que o líder garante, usaram essa palavra, e eu amo, né, ser jornalista por causa disso, né? Como é que o líder garante a boa saúde mental do time? Eu falei, vocês estão tudo Não doido, né? garante. Porque o líder não garante nada. Porque os indivíduos, gente, eles vão tomar decisões por si, Claro. pelo trauma que ele tem, pelo vetor que ele tem, pelo que ele acredita, pelo que ele quer, pela recompensa, pelos interesses, etc. Um líder não tem como controlar e garantir uma ação sobre o outro. Eu falei, agora, uma professora de maternal, ela tem como garantir a segurança dos aluninhos dela? Tem, desde que não deem para ela 25 alunos com ela sozinha. Claro. Então, a gente também tem que entender a dinâmica das coisas para Sim. promover, então, entre adultos o combinado. Eu ficaria com essas três coisas.
O letramento social, a postura cidadã e o pacto coletivo. Para poder conseguir ter um ambiente melhor dentro do trabalho, mesmo com diferentes gerações. Um ambiente minimamente de diálogo, sabe, Pri? Porque assim, o que eu tenho falado para o jovem, e de que jovem a gente está falando também? A gente está falando do jovem que tem privilégio, geralmente ele é branco e ele mora no eixo sul-sudeste. Tá bom? Vamos, né? Botar Definir quem bastante são. esse jovem, exatamente, porque o jovem negro da periferia está fazendo o corre dele e não está podendo escolher trabalho, não. Não, Né? Então, é nesse lugar aí que a gente tá. Olhando o jovem privilegiado, a gente precisa contar para ele que algumas coisas que ele fala fazem sentido. Do tipo, por que a gente está sofrendo tanto para trabalhar? Por que a gente trabalha desse jeito? Aí a gente não entende por que ele questiona isso, mas você botou o jovem para fazer balé e judô, gente. É claro que ele quer alguma coisa mais do que trabalhar, entendeu? Sim, Você ensinou para ele que a vida é tem mais do outras que isso. coisas, Então, né? o que ele fala faz um super sentido. Só que a gente precisa ajudar ele a entender que para essa estrutura chamada capitalismo ela se movimentar, isso vai levar um tempo. Então, como é que a gente produz isso que você chamou de liderança tradicional? Ela devia estar muito comprometida em construir meios de caminho. É ouvir esse jovem e é contar para ele o que que dá e o que que não dá para fazer agora. Mas o não dá tem que não dar mesmo. Porque muitas coisas podem ser tentadas. E aí eu digo, né, podem ser experimentadas. Eu sempre costumo dizer que no capitalismo não dá até ter que dar. Porque eu vi empresas virando home office em 15 dias. Empresas onde eu sugeri pilotos de home office para a liderança uma vez na semana. Eu E aí não escutava, não tinha dá, jeito. não dá, não vão trabalhar, não sei o quê, tal, 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 tal. Eu vi essas empresas virarem home office em 15 dias, porque no capitalismo não dá até ter que dar. Sim. Entende? Então, a hora que a gente entende que a força do capital ela é maior, a sobrevivência do capital ela é maior, a gente entende também o que não dá para fazer em Sim. alguns momentos. E aí a gente precisa hackear esse jogo. Como é que juntos, a gente dessa geração e as gerações anteriores, junto com esses jovens, como é que a gente pode produzir melhores meios de caminho para todo mundo, para o planeta? Priscila, a gente escangalhou um planeta, Pois né? é, A a gente gente acabou com tudo. está entregando um planeta escangalhado e um ambiente laboral esvaziado de direitos. Como é que esse jovem não está com medo, com um mundo digital completamente caótico? Olha as 3 coisas que a gente está deixando de legado para esse jovem. Eu acho que a gente fez muita coisa boa mesmo, né? Eu acho que a gente avançou em muitas temáticas, em muitas consciências, em muitas tecnologias, inclusive sociais. Eu acho que a gente avançou muito. Para mim, não tem retrocesso, não. Mas a gente está entregando um rolê difícil aí para eles, né? Então... Sim, muito difícil. E quando você fala isso, dá até medo, porque eu sei, aí você volta, meu Deus, não é, e não está longe de tudo ser, porque a gente está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e vai se repetir porque a gente destruiu tudo, acabou com tudo e é daqui para pior, né? Mas, Ana, eu queria te perguntar uma coisa sobre a questão da raça, tá? Esses tempos, eu peguei uma situação de uma... Não vou falar a empresa, que é uma empresa... Meu advogado mandou eu não falar o nome da empresa. Meu advogado é ótimo, Priscila. Eu posso falar isso, mas você... Não, mas eu também tenho advogado, Ana. Quando o assunto sou eu tenho advogada. Não sou eu advogada minha mesmo. Então, meu advogado disse para não falar o nome da empresa, mas é uma grande empresa, uma das maiores do país. E eu tenho um caso vindo dessa empresa que foi uma vaga afirmativa. Uhum. A empresa baixou uma norma de um dia para a noite dizendo que tinha que ter contratação de pessoas negras em um percentual que eu agora não estou me lembrando exatamente se era 10, se era 20, se era 30. E aí saíram para contratar. Contrataram algumas pessoas. Obviamente
que eu não sou contra essa política, mas e eu tenho que dizer isso porque como as pessoas costumam não interpretar bem na internet, vão sair falando, xingando, mas essa menina, essa mulher é mãe de duas crianças pretas e está falando mal de vaga afirmativa? Não, ao contrário, de vaga afirmativa nem de política afirmativa, eu não sou contra, eu sou a favor, mas precisa fazer direito, porque se você não Tá, fizer direito, sai, fica pior. O que que tá. aconteceu O que que nesse aconteceu? caso? Ah, Aconteceu que essa pessoa e as outras pessoas que foram contratadas nessas vagas afirmativas, elas foram tratadas como simplesmente vaga, cumprimento de meta. tá E elas eram bom. tratadas pelas pessoas em geral dessa maneira. Então, acabou tendo um assédio contra essas pessoas. A minha cliente que chegou em mim me trouxe relatos de atitudes de colegas, de supervisores, que estavam assediando em razão dela estar numa vaga afirmativa, dela Tá, ter sido tá. contratada para cumprir a meta da vaga afirmativa, né? Uhum. E aí vamos dizer que eu resolva, como gestora da minha empresa, ter uma política nesse sentido, de trazer diversidade para dentro da empresa. Como que isso deve Tá, ser feito para evitar a, esse problema de assédio e de. No final ficou bem pior, porque a pessoa foi colocada para fora da empresa, uhum. adoeceu dentro da empresa em razão disso. É uma pessoa Sim, que trabalhou, se dedicou, trabalhou e entregou, é uma ótima profissional, mas o que se tá, via, mas ela não era considerada tá, como tá, profissional. Era só cumprimento de meta, entendeu? tá bom. E aí eu sei que são muitas informações que você está recebendo de mim sem você ter acesso ao que aconteceu detalhadamente. Não, mas tá Mas suficiente, tá suficiente. então me Sim, ajuda. Me conta o dá que para que a gente precisa responder. fazer. Então me responde. Ah, Dá para se você não responder. responder, também não conheço outra pessoa que pudesse me responder. Não Não, conheço. dá para responder. Obviamente, bom, agora vou responder mais como diretora de RH do que como fundadora de ONG, né? Então, esses chapéus, eles vão também. Eles não se alternam tanto assim, porque tem muitas intersecções, Sim, mas às vezes eu gosto de adaptar um pouco mais a linguagem para cada frente, né? Nesse sentido. Então, pensando como diretora de RH, tem uma parte da resposta que ela é técnica, direta, reta, pragmática, objetiva. Dá para fazer, tem que fazer, e eu vou envelopar essa parte da resposta agora. E aí tem uma outra parte da resposta que eu vou deixar para o final para as pessoas ficarem aqui com a gente, que é uma parte mais provocativa, tá. tá bom? Bom, para Combinado. começo de conversa, sou a favor. Eu acho que eu tenho talvez uma sensível diferença de olhar em relação ao seu, que eu prefiro que faça de qualquer jeito que conseguir fazer no começo, porque muitas vezes a gente aperfeiçoa fazendo. E Entendi. aí o que eu vejo é muita gente pensando, querendo fazer tudo muito perfeito e não assumindo risco nenhum e não fazendo nada. E não começando por lugar nenhum. Então, eu tenho essa sutileza assim só de diferença, porque isso é uma Melhor o coisa feito do que o perfeito. porque assim, isso é uma coisa que eu ensino para os meus pacientes, né? Ah, mas como é que eu começo a dar limite? Começa dando do jeito que você consegue. E aí a gente vai aprimorar, porque se você quiser esperar, você, por exemplo, conseguir dar limite para alguém como hoje eu dou, depois de, sei lá, 20 anos fazendo isso, você vai passar mais 20 anos com seu limite sendo estourado, né? Uhum. Então, começa do jeito que você consegue. Então eu tenho aí esse pensamento meio rebelde, né? Meio herético, como a gente chama na ciência da religião. Esse pensamento meio herético de falar, começa do jeito que você consegue, e aí, colocando isso em marcha, a gente aprimora e segue em frente, né? Então, esse disclaimer feito, a resposta envelopadinha, bonitinha, como diretora de RH, é que assim, quando você vai fazer um movimento como esse, primeiro você precisa saber se você realmente está fazendo um movimento, porque aquele corpo e aquela cultura, por convicção, estão patrocinando isso, ou se você está fazendo por constrangimento,
e por alguma questão de branding, publicidade, etc. E aí vem a minha sutileza de novo. Não me interessa por que você está fazendo. Faz e põe o dinheiro na mão de alguém que faça direito, né? Na mão de uma consultoria, na mão de um grupo de pessoas que faça direito. Por quê? Se você puser o dinheiro na mão de alguém que faça direito, esse alguém que faz direito vai dizer o seguinte: vamos sim fazer esse movimento. Esses aqui são todos os riscos para o lado de fora, mas esses aqui são todos os riscos para o lado de dentro. E aí dentro precisa ter, a primeira coisa, campanha de comunicação massiva. Segunda coisa, um código de ética muito bem amarrado, assinado por todo mundo no departamento pessoal, né? Mesmo que essas relações de trabalho sejam mais pejotizadas, dá pra gente botar no contrato de prestação de serviço. Então, ter ali um instrumento muito bem amarrado que preveja uma penalização para o descumprimento da regra, porque esse negócio também que fica, para mim também é muito abraçador de árvore, falar meio aquela música We Are the Champions, assim, We Are the Champions, somos uma família, tal. Não existe, não funciona, né? Então, ainda que sejamos, que tenhamos o documento, porque o documento, o burocrático, é o alfabeto deste planeta também, né? A gente tem o capital, a burocracia, o sexo, a linguagem. Então, a gente tem alguns alfabetos que fazem parte de quem a gente é. Então, ter um documento não é sobre não confiar nas pessoas, ou sobre amarrar, ou ofender, ou qualquer outra coisa. Ter um documento é falar a língua que se fala nesse mundo. É só isso, né? Então, só que tem um pedagógico por cima disso. Então, a hora que você tem uma campanha de comunicação massiva, a hora que você tem um regramento estabelecido, com previsão de punição. Porque, assim, ao fim e ao cabo, é crime. Entende? Sim. Racismo é crime, ponto. Então, a hora que isso está muito claro, você trabalha isso com comunicação, trabalha numa terceira vertente, que é o treinamento, e aí empresas maravilhosas, lideranças, tem que liberar as pessoas para treinar. Não é depois do horário de trabalho, não é mesmo? Sim, no horário de trabalho. Isso aqui é o rabo abanando o cachorro também. Ai, que eu quero treinar todo mundo. Ai, mas tem que ser fora do horário no sábado. Você fala, amado, me ajuda, né? Então, entendendo que esse lugar do treinamento ele é importante, mas principalmente, Pri, nos 3 primeiros meses, ter um acompanhamento muito sistemático e muito próximo com essas pessoas, ouvindo essas pessoas, acompanhando essas pessoas. E assim, indo lá mesmo, olhar a fofoca, conversar e fazer pergunta, entender como é, e ter um canal de aí fofinha, de um jeito fofinho, eu vou dizer, um canal de sugestão, né, reporte, mas um canal de denúncia também, em que a gente consiga trabalhar no não anonimato com integridade. Porque daí também eu sou super crítica de anonimato, mas a gente pode fazer uma outra live sobre isso, né? Eu digo, gente, a gente tirando a denúncia de que eu vou dar meu CPF e eu estou denunciando alguém muito perigoso e que isso coloca em risco a minha vida, né? Me coloca em risco de morte. Todas as outras coisas deveriam ser assinadas e postadas no Jornal Nacional. E eu deveria ser capaz de assumir todas elas, entende? Então, eu tenho muitas ressalvas em relação ao anonimato dentro das empresas. Significa que a gente não está sendo capaz de produzir um ambiente seguro. Vai virar chave do anonimato de uma hora para outra? Não. Mas a gente tem que olhar para isso e trabalhar para isso. Bom, a hora que você faz isso e você estrutura, portanto, essas pontas de comunicação, treinamento, regramento, toda a parte de acompanhamento e canal de denúncia, põe para rodar e vambora. E aí, faça pilotos. Esse piloto foi ruim aqui, 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 foi bom aqui, aqui, aqui. Vamos melhorar, próximo piloto, próximo piloto, próximo piloto. Só que também, o que eu tenho visto é que essas vagas afirmativas, elas vão se concentrar em posições um pouco mais de base. O que a gente está fazendo para posições de topo? Então, posições de topo precisam começar a ter pessoas negras, mulheres, pessoas trans, etc., numa composição de grupos subrepresentados de uma forma um pouco mais... me veio a palavra assintosa, né? Mas não é isso não, de uma forma um pouco mais presente, né? Mas de uma forma, assim, um pouco mais combativa, eu vou dizer, no bom sentido, sabe? De uma forma, de fato, um pouco mais garantida. Ainda que a gente tenha que fazer isso por cotas e etc. Mas esse é o pedacinho da resposta mais direta, tá? Aí o pedacinho da resposta que provoca é o seguinte.
como a gente estava falando que o líder, enfim, não consegue garantir as coisas, a gente também precisa entender que nós estamos na feitura do processo histórico, entende? Então, hoje, quando a gente olha para trás, né, nos bancos lá da escola e tal, fala, ah, é a transição do feudalismo para o capitalismo. Gente, a gente não dormiu trocando galinha, acordou trocando moeda, entendeu? Fala, ah, a galinha não tá aceitando mais, galinha era até ontem, né? Agora a gente só tá aceitando moeda porque a gente transicionou para o capitalismo, entendeu? Como se isso tivesse sido rápido, pacífico e linear. E não foi. Então, nenhum processo histórico é rápido, pacífico e linear. Então, só que a gente só se dá conta, como diz o Emicida, desse lugar confortável chamado futuro, né? Em que a gente olha para trás e sistematiza. Então, aqui a imprensa foi inventada, aqui o fogo foi descoberto, aqui Jesus Cristo nasceu, e assim a gente vai separando o tempo em fatias, meio Drummond de Andrade, só que sem o amor, né? Então, olhando para esse processo histórico, entendendo que a gente está no meio dele. E quando a gente está no meio dele, tem que ter um espaço no planejamento para saber que vai dar merda. Entendeu? Vai dar merda, a gente tem. Vai dar É melhor saber, né? É melhor perceber que não vai ter. É isso. E combinar. E aí tem um exercício que eu gosto muito de fazer com as empresas, que é um termo em inglês que se chama Worst Case Scenario. O que de pior pode acontecer aqui? E as empresas não fazem isso, porque existe uma fantasia de super-herói, de que a gente vai dar conta e etc. Não vai dar conta, gente. Não vai dar conta. Vai ser ruim, entendeu? Vai ser ruim porque a gente está no meio do processo histórico. Então a gente vai sentar todo mundo e vai falar worst case scenario. Qual é o pior cenário que pode acontecer na vida? Assim. E aí começa, desgraça, open bar de desgraça. E vai, e vai, e vai. Porque é isso. Quando você não sabe o que você não sabe, você não sabe nem o que perguntar. Então, é verdade. Não sei, eu não sei o que eu não sei. Eu não sei o que perguntar. Se eu sei o que eu não sei, eu sei quem procurar. Entendeu? Entendi. Então, precisa também, vou resgatar a coisa lá da humildade, que a gente falou mais cedo, né? Precisa também ter um pouco mais de humildade para dizer, a gente vai mexer num vespeiro. Ótimo. Excelente. Vamos. Vai dar ruim. Vamos ver o que a gente vai fazer. E vamos proteger as pessoas. E aí, partindo do conceito de hipossuficiência do trabalhador, existem mais hipossuficientes do que outros, né, Pri? Sim. A gente precisa entender isso. Sim, tem mais hipossuficientes do que outros. Então, como é que a gente protege, no bom sentido, como é que a gente... Eu gosto mais da palavra preserva, né? Como é que a gente preserva a integridade física e mental de quem está entrando no vespeiro? Sim. E aí não se tem esse olhar, porque o RH está sucateado, porque pessoas são custo. A gente está discutindo isso faz 25 anos, gente. E porque a preocupação, e aí eu de tudo que você falou, também me veio à mente o seguinte, que a gente... a preocupação não é genuína é aquela história, eu estou preocupada com a imagem. Tudo bem. É isso. Seguindo o que você disse, a gente tem que fazer, ainda que não seja perfeito. Tem que fazer o letramento, tem que fazer tem que começar, ainda que a gente não consiga fazer 100% bem. Mas a intenção, o que a gente quer, o resultado, aquilo que a gente quer buscar, tem que ser genuíno também. Porque senão você não... Como que você vai alcançar? Eu sei que você acabou de dizer que sim. Você acabou de dizer que sim. É que a gente tem que parar de querer ser amado, entendeu, Priscila? A gente tem que parar de ficar pedindo amor e ir para um lugar um pouco mais prático de parem de nos matar. Aí depois a gente vai discutir amor. Porque para discutir amor tem que estar vivo, né? Então o que eu só provoco é o seguinte. Bom, as empresas, elas têm inteligência o suficiente para saber que se elas vão produzir um programa de vagas afirmativas, um programa de mulheres na liderança, etc., você tem que ter a representação do grupo pensando naquilo. Então, eu vejo
empresa, mas é muito doido isso. Eu vejo empresas querendo fazer programas de diversidade para pessoas negras que não tem uma pessoa negra. E não é só ter a pessoa negra, porque ela também não tem a obrigação de ser a pessoa que vai levantar essa bandeira. Procura uma pessoa de representatividade que estude Sim, e que goste de fazer isso e que queira sim, estar a serviço disso, entendeu? Porque também é um erro achar que toda mulher vai militar, que todo negro vai sim. militar. Também é um erro. E que ele É. sabe, né? Partindo do princípio de que toda mulher entende de ativismo de gênero. Não, não é assim que funciona, entende? Então, você mitiga o risco e torna a coisa um pouco mais sóbria, um pouco mais técnica, quando você tem pessoas que representam o grupo, articulando e pensando na solução. Muito bem, ainda assim pode dar problema. Pode. E aí, eu não quero saber, Priscila, se realmente estão querendo mudar o mundo. Porque se eu penso em alfabeto capital, ele pode estar só querendo ganhar dinheiro. E Sim, agora, ser inclusivo, dá mais dinheiro, porque a gente também produz um monte de pesquisa no mundo dizendo um ambiente diverso incrementa o lucro em X%, empresas diversas têm mais longevidade. A gente também reforça a ideia de de que o que isso lugar vai do dar lucro. lucro precisa ser perseguido. Você precisa dormir melhor para produzir melhor, você precisa comer melhor para produzir melhor, porque a lógica da produção ela está posta. Então, Sim, tudo bem se você quiser fazer diversidade por para ter mais causa lucro. disso. Não me interessa. Põe o Uhum. dinheiro na mão de quem está fazendo direito. Entendeu? Porque é isso, para mim, é um critério objetivo. Tem que ter mais gente preta mandando, dona do cofre. De preferência, Sim. a mulher negra. Tá certo? Então, se a gente se comprometer com isso, eu não quero saber se é porque você quer ver o mundo melhor ou porque você quer Ô, mais dinheiro. Não me mulher, interessa. Entendeu? você bagunça minha cabeça e é Que maravilhosa bom! demais. Que Eu bom! adoro te ouvir. Eu adoro te ouvir. Sabe o que, que eu quero combinar com você? Eu quero fazer uma Ah, live com você sobre. Eu tenho que falar aqui para você não. Para ver se eu consigo que você não se negue a fazer. mas eu não vou me negar nunca, nem no privado, nem no público. Não Eu use a quero. pedagogia do constrangimento comigo, Priscila. Oi, Eu não Ana, tenho eu quero. constrangimento nenhum de dizer não. Sabe o que, que é, Ana? Eu quero conversar com você sobre canal de denúncia, compliance de Tá bom. empresa. Eu quero conversar Opa, com você sobre isso. gosto. Por quê? É um assunto que eu gosto também e que eu tenho certeza que você tem muito para me trazer e trazer para a minha audiência, que eu não tenho, não é a minha área, eu só vejo o negócio estourado. Depois que ele Tá bom. estourou, ele chega em mim. Mas como não deixar isso acontecer? Como ter uma, um canal seguro, Tá que a bom. gente possa produzir coisas boas? Então, já que você Considerando tem, que não tem não, 100% de nada não vai ter, garantido, né? Porque não. se envolve gente. É que nem heterossexual falando, ah, esse método anticoncepcional é 100%. Gente, 100% é não transar. É a única Entendeu? forma. 100% é não ter relacionamento com útero, entendeu? E É, espermatozoide. é. Que assim, é isso, Senão não sabe? tem. Então, É, 100% sim, não dá. Agora, a se você gente. quiser partir dessa premissa, a gente conversa. Eu parto dessa premissa com você, eu faço qualquer negócio. De verdade, Ana, é uma delícia conversar com você. Ó, Nossa Senhora. Como que eu bonitinha. não conhecia você antes, eu não sei. Mas agora que eu conheço, olha, Lindinha, use e abuse. Vamos lá. muito obrigada, viu, Ana? Quero Imagina. quero que você deixe aí um recado para minha audiência sobre Tá bom. o que eu posso. Se eu posso, se você ainda tá, se você ainda dá para casar com você, comprar livro seu, qualquer coisa, conta tudo aí. Onde Priscila. se eu posso contratar você para quê? Tá Entendeu? Se a gente pode bom. fazer viagem junto, qualquer coisa. Me Tá conta. bom. Conto. Não dá mais para casar comigo. Hum, Essa é a primeira coisa. tá. A segunda coisa que eu recebo muito no Instagram, como é que eu faço para ser sua amiga? Eu falo, gente, ou trabalha comigo ou estuda comigo. É o único jeito, porque eu só tenho amigo que eu trabalho junto, que eu estudo junto. Então, eu tenho um MBA na Anhanguera, me convidaram a partir do livro, né? Do outro livro, do Carreira Sem Sofrer, que está aqui em algum lugar. Aqui, ó. Eu Eu tenho montei. só o Desista, ó. Eu tenho o Desista. Eu vou te mandar um desse aqui, então. Esse aqui foi o primeiro, Carreira Sem Sofrer. Basicamente, para a gente desafiar essa lógica do sofrimento, né? De que é só pelo sofrimento
que a gente avança. Isso é muito religioso, inclusive. Então, tem os 2 livros, tem o MBA, que, enfim, pode entrar a qualquer momento na turma, que a gente recebe, é ótimo. Tem o programa de mentoria, para quem quer olhar para a própria carreira de um jeito mais direto. Fala, o que você ia falar? Eu queria te perguntar do MBA, MBA é para quem? Quem é o público para ir? Pois é, boa pergunta. A gente, pelo nível da conversa, a gente fala com pessoas em cadeiras de liderança, de preferência com alguma experiência, porque a gente vai trazer conceitos e vai dividir coisas que são muito próprias de uma cadeira de liderança, porque o MBA chama MBA Executivo em Liderança e Gestão de Equipes Saudáveis. Então, eu montei todo um programa para ensinar essas lideranças desse jeitinho aqui, bem vida real, né, a gerir equipes saudáveis. Equipe saudável é quando tá todo mundo feliz, cantando We Are the Champions, sem problema nenhum? Não. Equipes saudáveis é quando a gente consegue manejar a desgraça, né? Resumidamente, é isso. Manejar a desgraça sem piorá-la, tá? Então, e para pessoas de RH também, claro, né? A gente tem algumas pessoas de RH ali. A pessoa fala, eu não sou líder, mas eu queria muito, eu queria muito, eu queria muito. Bom, entra, depois não reclama, entendeu? Porque deve falar assim, tá muito avançado, eu não vivi nada disso. Uai, mas eu te avisei. Você queria porque queria se enfiar aqui, daí agora também não quero criança chorando do meu lado. Enfim, então eu sou muito honesta nesse sentido. E o programa de mentoria é para pessoas que se sentem perdidas na carreira, que querem dar um novo rumo na vida. Meu público, ele tá ali 35 anos mais, né? Que é quando a gente já comeu uma grama aí, já sabe que a gente no meio não quer e tudo mais. Então, eu consigo ajudar nesse sentido para estruturar carreira digital, carreiras múltiplas e pensar nessa carreira um pouco mais a longo prazo, né, Pri? Porque o mercado agora, ele não quer velho, não quer jovem, né? Mas você fala, gente, vai trabalhar quem? Vai ficar os coitados de entre 30 e 40 Só anos de ali, 10 espremido? anos. Só 10 anos de trabalho. Dos 30 aos 40 acabou. Isso, Passou de entendeu? 40, morreu. É isso. E também me encontram, enfim, na PUC São Paulo. Eu faço mestrado em Ciência da Religião, em Matrimônio e Infidelidade Conjugal em Lares Cristãos. Como dizem os meus amigos, mulher traída é comigo mesmo. Então, se vocês conhecerem alguma mulher traída, mulher cristã e etc., manda falar comigo também. Meu Instagram tá aí, Ana Tomazelli Oficial. Tem o Instagram do IPFEM. No IPFEM, a gente tá com fortalecimento institucional e a gente vai produzir a pesquisa sobre a relação com o trabalho. A gente também vai montar uma certificação em saúde mental para lideranças e disponibilizar esse currículo para as empresas. Isso eu vou conversar com o 99 Jobs semana que vem. Então, tem muita coisa para acontecer. Queremos levar empreendedoras sociais para a França e assim por diante. Então, vocês me acham por aí, não querendo casar comigo, tá tudo certo. Tudo A certo. gente O faz, resto tá tudo certo. a gente faz tudo. Muito obrigada, Ana. Eu Olha, que agradeço. Adorei. Além de tudo, além de eu ficar cheia de ideias novas e coisas novas na minha cabeça depois que eu fiz essa live com você, é muito divertido conversar com você. Você é maravilhosa, viu? E na próxima live eu vou vir maquiada, eu vou estar um estouro, vai ser ótimo. Então tá bom. Tá certo, então. Muito obrigada. Beijo, Luana. gente. Um beijo. Tchau. Tchau, querida. Obrigada, Pri. Obrigada a você.